Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Cérebro do Namura, o guia do empreendedor e do gestor de negócios. Hoje estamos falando de aconselhamento, episódio 57 da terceira temporada. E lembrando que todos os episódios estão vinculados a um capítulo do livro do Luiz Namura e Ezio Ken, um guia prático para você decolar a sua empresa. E como todo livro faz uma analogia a um plano de voo, já estamos chegando no final desse voo. Estamos na angaragem, ou seja, estamos guardando a nossa aeronave e fazendo um checklist para o próximo voo. Estamos aqui, como sempre, com o dono desse podcast, Luiz Namura, CEO do Grupo Vitae Brasil. Aí mais de 4 décadas de experiência em negócios, gestão e empreendedorismo. Namor, estamos chegando na reta final, episódio 57. Feliz, muito feliz por estar aqui com o Magri, os nossos convidados e todos vocês que estão nos assistindo. Eu espero que a gente esteja conseguido colaborar até a presente data com ideias inovadoras e virão muitas outras por aí num podcast super novidade depois dessa terceira temporada. Mas agora, por enquanto, vamos falar dessa temporada ainda. Que ainda tem. Ainda tem. Nós vamos falar com uma especialista em aconselhamento de carreira. Magri vai apresentar. A gente vai guardar aqui esse suspense mais um minutinho, porque eu vou fazer a chamada do Albert primeiro. O Albert, o aplicativo que é mais que um aplicativo de cashback e tem acompanhado a gente aqui durante toda essa temporada. Pessoal, se você me ver falar do Albert e ainda não puxou nas lojas de aplicativo, tá chegando a hora de fazer isso agora. Aponta seu celular aí no QR Code que está aparecendo na sua tela. O código de convite é podcast, tudo maiúsculo, e puxa o Albert, entra lá e entende como é que funciona. Eu não canso de usar o exemplo que para mim foi o grande diferencial desse aplicativo. Além do cashback, que quando você consome numa rede parceira, numa loja parceira do Albert, você ganha, né, um percentual da compra de volta, você já deve estar acostumado com isso, você tem o cashback dos amigos que você indica, isso mesmo. Então você indica pessoas, essas pessoas quando consomem nas redes que estão dentro do Albert, você também ganha cashback. Então são dois conceitos de negócio, é o cashback com a remuneração do marketing multinível, de certa forma, onde toda a cadeia ganha, o que potencializa muito o cashback. Se você também é comerciante, lojista, empreendedor, quer cadastrar sua empresa dentro do Albert, entra lá também, tem um espaço para você fazer parte dessa comunidade. E quero lembrar que o Albert agora, desde setembro, um pouquinho antes, desde agosto, ele está com a inteligência artificial do Albert. O que é isso? Você pode fazer qualquer pergunta, você que é da área de vendas, do comércio, autônomo, você tem uma dúvida, você pergunta para o Albert, como é que eu faço uma campanha? Ele desenha a campanha para você. Como é que eu faço promoções? Ele faz as promoções para você. Como é que eu faço um bot, um robozinho para conversar, fazer um serviço de atendimento ao cliente automático? O Albert faz isso para você. Então, é uma novidade muito boa que auxilia os comerciantes, as pessoas que têm empresas, que têm negócios e que querem ter um relacionamento com os seus clientes muito mais profundo e prestar um serviço de maior qualidade. Isso é importante. Eu acho que na 5ª temporada do podcast, o Albert já vai estar sentado aqui conosco, do jeito que está evoluindo a inteligência artificial. Acho que a gente vai ter um holograma do Albert aqui. Bom, vamos direto para a nossa protagonista de hoje. A nossa convidada é a Kátia Luckemeyer, especialista em recursos humanos e head de RH de supply chain na Kenvue América Latina. Kátia, muito bem-vinda. Agradeço muito pelo convite. É sempre uma oportunidade de falar com as pessoas, de falar sobre carreira, de protagonismo, de desenvolvimento, de crescimento. Muito importante para mim também. Obrigada. Para quem não conhece a Kenvue, quem é a Kenvue? Uma importantíssima pergunta. A Kenvue é a parte de consumo da Johnson & Johnson que se separou, né? Nós fizemos um spin-off muito recentemente. Fizemos aí 1 ano de companhia, já com IPO, né, na Bolsa. Então, nós somos a parte de consumo da Johnson. Somos ainda retentores das marcas Johnson, Johnson's Baby, Johnson's Adulto, Band-Aid, Listerine, essas marcas que são globais, conhecidas no mundo inteiro, vendidas no mundo inteiro.
mas somos o setor separado, agora uma nova empresa que se chama Kenvil. Você é responsável de RH por quantos colaboradores diretos e indiretos? Boa pergunta. Eu tenho supply chain, né, que é toda a área de manufatura, planejamento, qualidade, áreas importantes dentro da manufatura, e R&D, né, que é a pesquisa e desenvolvimento América Latina. Então, mais ou menos umas 4.000 pessoas. Ou seja, só convidado de peso aqui Só. para fazer esse aconselhamento. Hoje a gente vai falar muito sobre a importância do RH, a importância de ter equilíbrio e uma carreira sustentável ao longo aí da sua carreira corporativa ou da sua carreira como empreendedor. E acho que isso vai te ajudar muito porque você está falando com alguém especialista em pessoas. E a gente fala que negócios são 3 P's: produto, processos e pessoas. Só que quem faz produto são as pessoas, quem desenha os processos são as pessoas. Portanto, esses 3 P's viram um P só. Quem cumpre os processos ou não também são as pessoas. Exatamente. Quem inova os processos também são as pessoas. Então, falar com alguém que é especialista em pessoas, isso pode descortinar um universo fantástico de aprendizado para você. Eu vou pegar um gancho do último episódio, onde a gente discutiu assim com um nível de riqueza muito grande, Namura, alguns conceitos, diferenças, por exemplo, de evolução e revolução, e a diferença entre eficiência e eficácia. Eu vou aproveitar, já que a gente tem aqui uma convidada também super graduada no assunto, para a gente primeiro revisitar o que a gente discutiu sobre esses conceitos e também já ouvir a opinião da Kátia a respeito disso. Namura, você quer contextualizar? Então vamos lá. A gente falou de eficiência, eficácia, evolução e revolução. Então vamos dividir esses 4 conceitos. Evolução é aquilo que você vai fazendo aos pouquinhos e chega longe. A metáfora que a gente usa, a palavra que a gente usa para isso é o Kaizen. O Kaizen são esses pequenos passos que você vai dando e que você vai longe. A cultura japonesa foi muito disso nos anos 80, nos anos 90. Eles pegavam aquilo que estava sendo feito na América e, melhorando a qualidade, melhorando a produtividade, foram chegando cada vez mais longe. Isso remete àquele jeito que a japonesa anda no kimono, porque o kimono embaixo ele é bem fechadinho, então ela só pode dar passinhos muito curtinhos. Então ela dá passinhos curtinhos e rápidos, quando você vê, ela está lá na frente. Isso é o conceito de evolução. O modelo japonês traduz muito isso pela palavra Kaizen. A revolução já é mais um modelo americano, disruptivo. A gente não tinha ChatGPT. Do dia para a noite aparece um negócio que muda todo o cenário que você estava acostumado a viver, muda o mundo. Isso é revolução, ok? Então ficam aí os conceitos de evolução e revolução. A evolução é passo a passo, a revolução são largos passos, ok? E aí entram 2 conceitos de eficiência e eficácia que as pessoas confundem muito. Eficiência é fazer certo a coisa. Eficácia é fazer a coisa certa. Dá para entender a diferença? Não adianta você fazer bem feito aquilo que não tem que ser feito. Então, primeiro a gente pensa em eficácia, acerta o rumo e depois faz bem feito aquilo. Imagina o Usain Bolt, que a gente sempre se refere a ele como o maior corredor do mundo, se ele, ao invés de correr em direção à linha de chegada, ele correr para trás. Como ele é o maior corredor do mundo, quanto mais ele correr, mais distante ele está do objetivo dele. Então não adianta você ser eficiente, fazer muito bem feito aquilo que não precisa ser feito. Então a primeira coisa é um planejamento para saber qual é o rumo, qual é a rota, ou seja, ser eficaz, fazer a coisa certa. E depois que você tem que fazer a coisa certa, você faz certo a coisa. Você vai melhorando passo a passo aquilo, aumentando a eficiência, e aí você tem os 2 conceitos. Está indo na direção certa, com alta velocidade, melhorando a qualidade, melhorando a produtividade. Excelente. Quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, né? Qualquer caminho serve. É isso, Kátia. Kátia, eu queria ouvir a sua visão de eficiência e eficácia com essa abordagem, inclusive de RH, gestão de pessoas. Como é que vocês lidam com esses diferentes conceitos no aconselhamento, na carreira de pessoas? Eu vou voltar um pouquinho para o conceito de evolução e revolução, porque eu acho que isso remete muito ao desenvolvimento dentro das companhias ou fora das grandes companhias, né? Porque somos todos protagonistas das nossas próprias carreiras e daquilo que a gente quer para o nosso futuro. Eu acho que a evolução esses passos, né, esses pequenos passos, sempre em direção ao seu objetivo, seja ele qual for, porque existem pessoas que não sabem exatamente para onde querem ir. E isso não tem problema. O importante é que você dê passos
em direção ao seu crescimento, à sua evolução, seja conhecimento, seja conhecer ou desenvolver melhor um processo, mas evoluir aos poucos e o tempo inteiro. Eu acho que aprender. Eu costumo dizer que a pessoa que fala, eu já aprendi tudo sobre alguma coisa, não sabe o que está dizendo, porque... Sócrates já disse, já sei que nada sei, né? Já sei que nada sei. É exatamente isso. Não tem como você falar, não, eu já entreguei tudo que eu precisava nessa função ou nessa empresa, eu já aprendi sobre todas as áreas. É impossível. Em multinacionais, então, é muito mais difícil, né? Porque você tem diversas áreas, tudo muito fragmentado, segmentado, são infinitos processos. Então, a evolução, o aprendizado, ele é infinito, principalmente hoje. Né? Se você vai no chat GPT e pergunta o que é evolução, ou como que Sócrates descreveria evolução, você tem um panorama diferente, dependendo de como você faz a pergunta. Né? Então, eu acho que a evolução é algo importantíssimo. E a revolução, eu acho que a gente precisa da revolução em alguns momentos da carreira, da vida, que são passos maiores, que são coisas mais disruptivas. Porém, não pode ser revolução o tempo todo. Muito tempo atrás, eu criei um conceito de desenvolvimento, principalmente dentro das empresas, né, que é o meu core, é onde eu conheço mais. Se você for evoluir, né, você pensa numa linha reta. Você é uma bola, né, uma esfera. Você está evoluindo, você está crescendo o tempo todo e só numa crescente muito ascendente o tempo todo, você não tem um patamar. Então, acho que o seu paralelo de evolução e revolução é mais ou menos isso. Você tem que crescer e estabilizar. Crescer e estabilizar. Se você ficar mudando de business, de função o tempo todo, ou de objetivo, você não vai para lugar nenhum. Você perde eficiência. Perde eficiência, exatamente. Eficiência só acontece... McDonald's, quando começou, fazia o Big Mac. Até hoje ele faz Big Mac. Esse é um exemplo clássico. Só que ele foi evoluindo, os métodos de produção do Big Mac hoje são totalmente distintos porque está muito mais automatizado. Eles garantem melhor a qualidade daquele produto em todos os locais. Ou seja, criou uma revolução, que era um sanduíche com 2 hambúrgueres. Não existia isso. Era um sanduíche grandão, todo sanduíche tinha só um hambúrguer. Criou o Big Mac com 2 hambúrgueres. Na época foi uma revolução. Depois disso eles foram evoluindo nos métodos, nos processos e aumentando a qualidade e a produtividade. Então, você sempre vai conviver com evolução e revolução. Isso é clássico na história da humanidade. Exatamente. Então, eu acho que não achar que a gente sabe tudo é um grande primeiro passo. Uhum. E se propor a melhorar a cada dia, como pessoa, como profissional, nas suas finanças, nos seus relacionamentos com o filho, com o marido, com amigos. Eu acho que a gente tem que ter essa cabeça de evolução, de desenvolvimento. Isso faz toda a diferença. Perfeito. E sobre eficiência e eficácia, ela anda junto com esse conceito de evolução e revolução? Totalmente, porque exatamente... Como ser eficiente e eficaz no meio de uma revolução, né? Exatamente, assim. porque você tem que... ir para a direção certa, né? Ir para a direção certa. Mesmo que você não saiba exatamente qual é essa direção, dar pequenos passos no sentido correto. Mesmo que você não saiba exatamente o norte, exatamente qual a carreira, o que você quer seguir, não sei, eu vou estudar, eu vou conversar com pessoas, eu vou buscar conhecimento para acertar o meu passo. Então, acho que os 4 conceitos andam muito juntos. Aí, só para complementar, para ficar bem claro para você, a evolução tem muito a ver com a eficiência, porque a eficiência é uma melhoria que você vai fazendo, e a evolução também é uma melhoria contínua. Então, eficiência e evolução estão muito conectados, ao passo que eficácia e revolução, porque a eficácia é saber para onde você vai, e de vez em quando a revolução leva você para um outro local. Então, aí dá para você entender esses 2 conceitos. E para colocar uma moldura final nisso aí, eu diria que a evolução demanda disciplina e perseverança. E a revolução demanda brilhantismo e coragem. Perfeito. Não, e até a próxima pergunta da pauta era essa questão de como os empreendedores ou pessoas
carreiristas, né, vamos dizer assim, que buscam uma carreira maior e melhor em multinacionais, podem equilibrar entre evolução e revolução, e entre eficácia e eficiência, né? Nem todos, como a Kátia bem disse, nem todo momento é de revolução. E isso me faz pensar, como que vocês me falaram, no seguinte, que a sorte, ela agracia os preparados. Ah, sim. Então, se você está sempre em caminho da evolução, fazendo melhorias contínuas, a chance de, quando uma revolução acontece, você estar melhor posicionado para abraçar essa revolução é muito maior. É isso mesmo, Kátia? Como então um colaborador ou um empreendedor ele pode realmente equilibrar o crescimento dele, como você bem falou, entre evolução e revolução, entre eficiência e eficácia? Como que ele traz essa melhoria contínua para o dia a dia dele, nos relacionamentos, na saúde, como profissional, e não perde essa perspicácia de estar preparado para as grandes oportunidades que vão passar poucas vezes, às vezes, na sua vida? Eu acho que isso, às vezes, pode ser até uma armadilha, né? Porque você faz alguma coisa muito bem, com muita eficiência, e você quer continuar fazendo dessa mesma forma, porque dá certo, e você perde, às vezes, a oportunidade de pensar de uma forma totalmente disruptiva o que mudaria, o que inverteria, Eu falo muito isso, né? A gente falando de aconselhamento, né? Quando eu converso com as pessoas, eu tenho muitos, a gente chama de one-on-ones, né? Essas conversas individuais com os profissionais, principalmente com os líderes mais altos, né, dentro da organização. O que faria mudar totalmente o jogo, a sua área, a sua entrega, a companhia, né, a empresa como um todo? Faz essa provocação. O tempo inteiro, porque geralmente existe alguma coisa que será essa revolução, que vai ser disruptivo. Às vezes a gente não percebe, a gente fica evoluindo, claro, a empresa te obriga, né? O business, o serviço, ele te obriga a evoluir. Não tem como você ficar no mesmo patamar. A mesma função que você exercia há 2 anos atrás, eu não vou nem há 5, 10 anos, eu vou há 2. Não é a mesma. Não tem como ser a mesma. O mundo é muito dinâmico. Basta ver a entrada do ChatGPT, que você faz consultas hoje totalmente diferentes do que você fazia 14 meses atrás. Exatamente. Não. Job description, descrição de cargo. Antigamente, você ficava lá, buscava um arquivo, outro que você tinha. Hoje, eu tenho lá uma inteligência artificial interna, mas já fiz pelo ChatGPT. Crie uma descrição de cargo de diretor de recursos humanos. Vem tudo. Vem tudo. Aí você pode pôr mais detalhes, óbvio, né? Mas vem tudo. Então, é muito diferente a forma como a gente trabalha. Escrever um comunicado. Escreva um comunicado com esses detalhes, vem. Então, a gente pode cada vez fazer mais rápido, de forma mais eficiente, mais eficaz, no caminho certo, na direção certa, só que a gente tem que ter esse pensamento. Eu diria a seguinte coisa. Eu vou te dar um exemplo na área da educação. As salas de aula normalmente têm uma lousa, um professor. A evolução é que a lousa é branca agora, né? Isso não é evolução, lousa digital. Isso é só uma tecnologia, uma prótese melhorada daquilo que você fazia. E as carteiras todas sentadas, um aluno olhando para a nuca da outra. Vira essas carteiras, coloca 4 em grupos, em células, onde os alunos, em vez de olhar para a nuca, olham para a cara. Isso já muda toda a pedagogia dentro da sala de aula. Então, se você quer evoluir, procure fazer melhor as coisas. Então, se essa caneta está aqui, e ela deveria estar aqui, eu vou colocar aqui, isso aqui eu vou colocar aqui, e isso eu organizei meu ambiente, eu vou evoluindo. Não, a caneta, se ela ficar um pouquinho mais próxima aqui, fica mais fácil de eu pegar. Eu estou evoluindo. Agora, você quer fazer uma revolução, muda todo o ambiente. O Google tem isso. Ele tem os locais onde ele aumenta a eficiência. Ele já faz o Google Maps, você vê que o Google Maps cada vez agora tem uma funcionalidade melhorada. Os postos de gasolina, os restaurantes, o que está perto de você, o que você gosta, os cardzinhos. Isso foi a evolução do Google Maps. Mas ele tem o LabX. O LabX não tem nada a ver com o operacional do dia a dia. É um local totalmente diferente, com um saco aqueles de boxe que tem, não sei como é que chama aquilo, pro cara dar pancada, mesa de ping-pong. O camarada vai lá, como o ambiente é diferente, é desconhecido, o cérebro procura se orientar, procura se organizar. E nessa busca que o cérebro faz
porque ele não conhece, ele realmente cria coisas. Então, quer um conselho? Não vá para o seu trabalho todo dia do mesmo jeito, pelos mesmos caminhos, porque o seu cérebro já acostumou com isso, ele faz no automático. Ele quer descansar, ele não quer muito trabalho, não. Pega um caminho alternativo, corra o risco. E se eu chegar atrasado? Talvez você tenha uma ideia, passando num local que você está tentando se orientar, você olha para uma placa e vê alguma coisa que você não tinha visto. Então, mude o seu ambiente, que isso vai disruptar o seu cérebro e novas ideias virão. É tão simples. Se é canhoto, escova os dentes com a mão direita. Se é destro, escove os dentes com a mão esquerda ou pegue o cafezinho com outra mão. Pô, Namura, você é louco. Isso daí vai melhorar a minha vida? Tenta e você vai ver o que acontece com você. Só tenta. É neurológico, é científico. É neurológico, é científico. É tão, entre aspas, essa palavra entre aspas, idiota, que a gente tende a não acreditar nisso, Magno. A gente tende a não acreditar. Então, mude os ambientes, mude os roteiros, que você começa a se tornar uma pessoa mais disruptiva. Para dar um exemplo assim muito prático e simples que pode ser feito. E a gente às vezes complica tanto, né? Hoje, nessa era da informação, se a gente quiser consumir conteúdos de autocuidado, autoestima, treinamento mental, a gente fica no YouTube o dia inteiro assistindo. Só que você começa a colocar tanta informação para dentro e aí a sua retenção fica mínima e você não faz o básico, não testa o que está disponível no dia a dia. Kátia, eu queria aprofundar em algo que você falou que eu achei bastante interessante, que muitas vezes a evolução e a eficiência ela pode ser uma armadilha. Você fica tão bom naquilo que você faz, você evolui tanto, seja um produto, um serviço, o seu modo de trabalhar, que você começa a ficar defensivo. Você fala, eu não posso perder isso aqui. Eu criei isso aqui ficou do meu jeitinho, e aí você acaba perdendo essa coragem ou esse radar para possíveis oportunidades. Aí você falou muito do one-on-one que vocês fazem, né? Que é 1-a-1 no jargão corporativo. Uma reunião de duas pessoas. Onde você tem essa provocação do que podemos fazer diferente. Eu já falei em outro episódio aqui, né? No grupo aqui do Namura, eu pude participar de um campeonato, um hackathon de empreendedorismo, onde eu fui jurado. Você tira as pessoas do quê? Do dia a dia, para elas pensarem 2, 3 dias, 2, 3 noites numa tecnologia, num serviço Solução disruptivo. De um problema, né? Agora, numa multinacional, 4 mil colaboradores, isso na sua área, você está falando de um organismo muito maior. Como provocar, como disruptar e trazer esse ambiente de inovação? Além do one-on-one, tem outras ferramentas? Sim, o one-on-one é o menor dos menores, Sim. porque você impacta, né, uma pessoa por vez. Mas é muito interessante como isso é antagônico, porque as empresas precisam de processos. Manufatura, principalmente dentro de uma empresa, precisa de processo para assegurar a qualidade do produto. A empresa que eu trabalho, então, não preciso nem falar a quantidade de processos e de check, né, se está ok, se não está. A gente toma decisões de milhões, porque a água não estava exatamente na pureza que a gente entende que deveria. Então, é realmente assim que funciona. Mas, e mesmo eu sou de recursos humanos, né, a gente chama agora de people, né, de pessoas, a área de pessoas. E eu, particularmente, não gosto da palavra recursos. Eu falo muito isso. Quando um líder vem, preciso de um recurso. Eu falei, peraí, você precisa do quê? É um computador, é uma cadeira, é uma sala? Não, uma pessoa. Eu falei, então você precisa de uma pessoa ou de um profissional, não de um recurso. Então, a palavra recursos humanos eu já não gosto, nessa composição. Mas, enfim, agora a gente chama de pessoas, a área de pessoas. Nas multinacionais, people function, não sei se todas já estão migrando para isso, mas na empresa que eu trabalho, que eu represento, sim. Então, o ponto é tentar impactar de uma forma, na forma até de processos ou de cultura, a motivação de fazer e de pensar diferente. Isso para qualquer área, eu estou falando da manufatura, porque eu acho que tem esse antagonismo, né, de você ter que seguir um processo, mas, ao mesmo tempo, nós temos vários incentivos para que as pessoas pensem a melhor forma de fazer aquilo que elas fazem, de uma forma mais segura, mais rápida, mais eficiente, mais eficaz, e a gente premia, né? Então, a própria empresa tem formas de incentivar essa cultura.
e várias outras empresas. Nós falamos antes de começar aqui do podcast da 3M, que é um grande exemplo de inovação. São pequenas inovações muito disruptivas que mudam, né, o dia a dia de diversas formas, né, de utilidade de diversas formas. Então, as empresas buscam essa cultura e tem esse antagonismo de eu quero que inove, mas eu quero que siga processos. E eu coloco aqui talvez uma polêmica que é, mesmo seguindo o processo, você pode ser criativo. Mesmo seguindo um... Esse é o ponto. Esse é o ponto. Se você não tiver um processo, você não executa dentro de certas normas. A gente fala em qualidade de conformidade e qualidade percebida. São duas coisas diferentes. Qualidade de conformidade é fazer alguma coisa conforme as regras determinam. Então, a água tem que ter pureza 99,9%. Eu vou ter um teste lá para ver se chegou nessa pureza. Então, é uma qualidade de conformidade. Só que tem uma outra qualidade que é a percebida. Tem gente que vai comprar um carro e não entende nada de motor, mas ele gosta do design. Para ele, o que ele percebe é o design. As decisões, em geral, do teu consumidor são pela qualidade percebida, mas você, como produtor, tem que atentar para a qualidade de conformidade do produto. Então, o que a Kátia está nos dizendo? Você tem que seguir processos? Então isso é quadradinho? Não. Mas você pode melhorar com criatividade o próprio processo. Fazer mais com menos. Isso é aumento de produtividade. Ou fazer melhor. Isso é aumento de qualidade. Então não são antagônicas, elas são complementares. Eu tenho um processo, mas esse processo pode ser melhorado. Agora há pouco a gente falou do Big Mac. Ele tem um processo para fazer, mas ele foi sendo melhorado porque alguém descobriu um jeito de fazer aquilo melhor. Essa descoberta foi disruptiva, ok? Essa foi uma revolução. No quê? Naquilo que ele já fazia do jeito que tinha que ser feito. E quando as pessoas perguntam, como é esse processo? E eu explico, né? Um processo, vamos pensar no processo da área de recursos humanos. Eu falo dessa forma, mas você pode fazer da forma como você implementar, você tem que seguir alguns parâmetros, assim como em qualquer empresa, né? Qualquer serviço, qualquer local. Você tem alguns parâmetros a serem seguidos, mas a forma como você vai aplicar, ela é de infinitas possibilidades. Claro, é a sua criatividade. Então, eu acho que tem um pouco de antagonismo, porque existe um processo, mas você pode criar em cima desse processo de diversas formas. Eu só discordo de você com a palavra antagonismo. Eu acho que são complementares. Porque parece que um descarta o outro com a palavra antagonismo. E um complementa o outro, um enriquece o outro. Se eu descubro um jeito novo de fazer aquele processo, eu não estou indo contra o processo. Eu estou colocando criatividade no processo. Então, para mim, o conceito é de complementaridade. Interessante. Além de tudo isso, né, nesse processo talvez de disrupção e provocação, onde você tem colaboradores mais proativos em prol da inovação, existe o que você falou do reconhecimento. E aí o reconhecimento, na minha opinião, ele tem duas vias. O reconhecimento financeiro e o reconhecimento de status, o reconhecimento moral. E isso também é, de certa forma, colocado num processo de inovação? Totalmente, totalmente. A gente trabalha, as empresas trabalham hoje muito mais com reconhecimento. Existe o reconhecimento e a recompensa. Aí, né? esse é o ponto. Recompensa ela é mais monetária. Sim. E o reconhecimento é mais sentimento. Perfeito. Então, a gente trabalha das duas formas, porque eu acho que a gente precisa também Ambas da são recompensa. importantes. A recompensa é extremamente importante. A gente faz diversos estudos para sempre encontrar o equilíbrio. O equilíbrio entre os dois. Mas o reconhecimento para que a gente motive com que esse comportamento continue acontecendo e a pessoa se sinta, né, bem com aquilo que ela está fazendo de forma diferente, é extremamente importante. Isso faz parte da cultura, né, de diversas empresas, algumas muito mais, outras menos, algumas se preocupam muito mais. Mas eu queria colocar um outro ponto aqui, que a gente trabalha também muito nas multinacionais, com diferenças de perfis. A gente chama de inclusão, de diversidade, inclusão, mas o fundamento disso é você ter perfis diferentes, com olhares diferentes, com histórias diferentes, com experiências diferentes, para que você consiga ter mais inovação. Disruptiva ou não, né? Revolução ou evolução, independentemente disso, mas ter perfis com olhares diferentes,
eu acho que as empresas buscam muito isso, principalmente as empresas que produzem produtos, né, que De têm consumo. de consumo, porque você tem que inovar o tempo inteiro, mas também outras empresas, porque você procura, se você tiver um ambiente diverso, com experiências diversas, com pessoas diferentes realmente, em termos de etnia, de gênero e tudo que a gente pode imaginar, você tem um produto também diverso, que tem um leque maior. Várias visões. Com várias visões. Eu queria pegar esse gancho, se você me permitir, para dizer duas coisas. Você precisa ter essa diversidade, porque, por exemplo, se você quer pessoas criativas, ele tem um tipo de perfil. Se você quer pessoas que melhorem continuamente, é um outro tipo de perfil. Então, por exemplo, tem pessoas que são muito criativas e tem pessoas que são gestoras. O gestor, geralmente, é aquele camarada que ele não é um grande criador, mas quando a coisa está criada, tem que botar para rodar, ele é o cara que faz aquilo passo a passo, ele observa detalhes. O criador é aquele que tem a grande ideia, a grande sacada, joga para o mundo e as pessoas vão melhorar. Existem testes, eu não sei se ainda vocês usam isso, o DISC, por exemplo, o teste de personalidade, que você tem pessoas que têm característica dominante, Sim. os influentes, você tem aqueles que têm a estabilidade, eu estou vendo aqui na minha tela, e conformidade. Então, pessoas com perfis distintos fazem com que o grupo tenha uma diversidade de ideias sobre a mesma questão posta. E isso é muito importante, você ter estas pessoas. E como é que se agrega essas pessoas? Pela cultura que você estabelece. Por exemplo, uma cultura de colaboração versus uma cultura de competição. No caso de premiar as pessoas precisam de duas coisas: recompensa e reconhecimento. A gente fala aqui muito na empresa. A gente reconhece o empenho e recompensa o desempenho. Repita. A gente reconhece o empenho, aquele esforço que a pessoa fez, mas recompensa o desempenho. As pessoas precisam de palco. O americano é mestre em fazer isso. No final do ano tem aquelas convenções. No McDonald's tem lá a plaquinha do funcionário do mês. Aquilo não é uma recompensa, aquilo é um reconhecimento pelo esforço, pelo talento, pela dedicação. Então você reconhece o esforço, você dá palco para as pessoas, elas precisam brilhar. O camarada da contabilidade não é o do marketing, o de vendas que está sempre no palco. Ele precisa no final do ano que alguém fala: parabéns pelo trabalho que você fez, você economizou tantos milhões para a companhia, você fez isso melhor. E vai no palco e todo mundo aplaude. Isso é reconhecimento. Agora, a gente não vive só de reconhecimento, a gente tem que comer. Então, o desempenho, ou seja, atingir uma meta ou superar essa meta, merece que essas pessoas que fizeram isso sejam recompensadas. E aí, financeiramente, uma viagem, uma experiência, seja o que for. Então, esses dois conceitos, eles andam sempre juntos. Tem empresas que premiam muito o desempenho, a recompensa, e não tratam do reconhecimento. Aquele cara fala: pô, me esforcei tanto, só o outro que leva a fama, a glória. Isso machuca a alma dos teus colaboradores. Então pense nesses dois conceitos e implemente na sua empresa esses dois conceitos. Que seja uma placa na parede dizendo: funcionário do mês, tá ótimo. Ele se sente orgulhoso por ter colaborado, faz parte da equipe, faz parte do time e doa a camisa, veste a camisa, digo eu, para estar no seu time, porque você reconhece o esforço que ele fez. Eu acho que hoje não só grandes empresas, né? O mundo que eu conheço mais é o mundo das grandes empresas. Mas a gente olha muito o time também. Perfeito. Né? Porque 99% das vezes, para não dizer 100%, você não faz nada sozinho. Claro. Você recebe uma ideia daqui, alguém te ajudou a fazer uma parte do processo. Pode ser que você seja o gerador da ideia, que você execute maior parte daquilo que está sendo premiado ou reconhecido, mas você não faz sozinho. Então, geralmente, os grandes programas hoje para incentivar a cultura de conhecimento, de recompensa, de inovação, eles premiam e eles olham o time, a equipe, o time. E vou um pouco mais além, a gente, como somos uma empresa nova, nós somos uma startup de bilhões, né? Exato. Que, aliás, é um grande privilégio. É um grande privilégio, porque temos 1 ano de companhia, mas uma empresa, né, centenária.
Então, a gente tem os dois lados, processos extremamente novos e uma cultura muito sólida, né? Com pessoas, né? Com processos muito sólidos, com produtos muito sólidos. Então, acho que eu tenho o melhor dos mundos, né? Não, espero que não seja por acaso, porque nada nessa vida é por acaso. Mas o programa que a gente lançou agora de reconhecimento, recompensa, a gente chama de celebração, né? Legal. Celebration, ele tem os dois, ele tem recompensa e tem reconhecimento. Tem um que é muito orgânico, você entra lá no sistema, faz um reconhecimento, pede para outras pessoas também comentarem e darem, né, os parabéns, etc. A gente celebra momentos pessoais também. Perfeito. Nascimento de filhos, casamento, maratona, a pessoa conclui uma maratona, alguma coisa pessoal e todos né, obviamente, a parte profissional, as entregas, né, tudo que os projetos, enfim, produtos. Então, a gente tem, e tem a recompensa e o reconhecimento. E a recompensa não é só financeira. Não. É experiência ou conhecimento. Você pode comprar um curso de Harvard, você pode comprar um curso para você se aprimorar cada vez mais. Então, você tem produtos que você escolhe lá de pontos, que é financeiro. Você tem experiências, que é viagens, aluguel de carro, hotéis, etc. E treinamentos, alguma coisa mais voltada para o seu desenvolvimento. Muito legal, Muito né? bom, um programa completo, né? Completo. É isso que a gente tem que buscar, reconhecer e recompensar. Você não é uma Johnson & Johnson, né? Que agora é Kenville, Agora, a área de consumo é Kenville, né? Você não é a Kenville, mas você pode, obviamente, implementar na medida do possível essas coisas. Em menor e maior escala, você consegue. Exatamente. O importante é o conceito aqui. Quer ver um reconhecimento muito legal? No meio de uma reunião de grupo, você salientar o esforço e o resultado que alguma pessoa teve e pedir uma salva de palmas. De vez em quando a gente faz isso aqui no meio de uma reunião, pelo trabalho bem feito. Não custa nada. Não custa nada, mas tem um preço altíssimo para quem recebe aquilo. Com certeza, fácil fazer. Com certeza. E aproveitando, acho que né, toda essa pauta ela começou com a palavra diversidade. Eu me lembro, há 15 anos atrás, eu fui estagiário de uma grande empresa de bens de consumo e pela primeira vez eu vi uma iniciativa de diversidade onde fazia todo sentido. Eu cheguei na área de marketing dessa multinacional e eu vi que meus pares eram todos iguais a mim. Frequentavam os mesmos lugares, as mesmas festas, as mesmas faculdades, tinham os mesmos gostos. Como que você vai vender um produto de bem de consumo nesse Brasilzão, que é tão diverso, se todo mundo está pensando igual? E naquele ano que eu entrei, eles fizeram o seguinte: para cada estagiário que entrava no programa de estágio, que era aquele programa tradicional, super concorrido, eles davam a vaga para um estagiário de classe social mais baixa, carente. Então, para cada um que entrou no programa tradicional, entrava um estagiário de um programa de assistência. E vocês faziam duplas. Então, eu tinha um estagiário que era de uma classe social totalmente diferente da minha, uma realidade totalmente diferente. Quando a gente falava de tal bem de consumo, eu falava, não, espera aí, mas no mercadinho do meu bairro não é assim. Na farmácia do meu bairro, as pessoas não compram essa marca, elas compram a outra. E enriqueceu tanto, né? E aquilo era um programa de estágio. Imagina hoje como essa diversidade nas camadas hierárquicas maiores, a contribuição que ela não faz. E aí, pegando a palavra diversidade, eu já queria emendar na geração Z. Eu acho que ela é a geração mais disruptiva que nós tivemos nos últimos anos. Eu brinco que eu sou um milênio, né? E o milênio veio com um pé em cada muro. A gente tentou ser disruptivo, mas a gente continuou seguindo muito os conceitos que nos ensinaram as gerações anteriores. Elis Regina, como nossos pais. Perfeito. Se você não sabe quem é Elis Regina, vai procurar. Eu ouço essa música e falo, nossa, é verdade, no final do dia eu tô igualzinho meu pai, né? Então, assim, nossos pais. O milênio, ele carregou uma transição e ele carrega um fardo por isso, mas a geração Z, ela veio provocativa. Não estou falando que eu concordo com tudo que a geração Z propõe. E eu acho que com o envelhecimento da geração Z, os boletos começam a chegar, você estabiliza essa geração numa entre disrupção e estabilidade. Mas qual que é o impacto que a geração Z já está causando no mercado, Kátia? Ótima questão. Eu pensei bastante nessa questão e eu acho que eu vou ser um pouquinho polêmica aqui na minha colocação. Eu acho que a generalização
muitas vezes ela leva a gente ao erro. Então, eu não posso falar da geração, de todas as pessoas dessa geração. Mas, obviamente, você tem estudos que mostram uma tendência. A geração Z, ela é uma geração que busca propósito, que busca impacto. Eu acho que é esse olhar que a gente precisa ter. Ela precisa ver sentido naquilo que ela faz, né? Não só a parte financeira, porque, né, nas gerações anteriores a parte financeira importava, a construção da família. Hoje é a experiência. E isso, quando a gente olha, reflete isso no mercado de trabalho, né, no emprego, as pessoas querem experiências cada vez mais rápidas, mudanças cada vez mais rápidas. E as empresas têm esse desafio de mostrar que você, sim, vai ter experiências mais rápidas, a gente se adequa a isso, a gente precisa se adequar, mas sempre mostrando o propósito daquilo que se propõe para cada função, para cada, né, área, para cada cargo, mostrando o impacto que aquela posição vai causar e abertura, né, o quanto você pode criar e fazer diferente, impactando de forma diferente com o seu perfil. Então, eu acho que as empresas estão se adaptando nesse sentido. Elas tiveram que se adaptar. Então. Tiveram que se adaptar, estão se adaptando, né? Não é só essa geração. Por isso que eu falei que eu vou ser polêmica. Esse era o ponto. Porque eu já sou da geração bem mais velha, né? Eu tenho 47 anos. Eu sou a única... Eu tenho 2 irmãs e elas falam que eu sou louca de trabalhar em multinacional. Elas acham ruim, elas acham que é a pior carreira que eu poderia escolher. E eu amo o que eu faço, literalmente amo o que eu faço, adoro. Por quê? Elas acham que é tudo fechado, tudo muito certinho. Sim, tem horário, você tem que programar as suas férias, você tem que entender se é o melhor momento, tem, obviamente, essa complexidade. Mas a possibilidade de aprendizado e de impacto que você gera é infinito. As relações, os diferentes perfis que você tem acesso mesmo, que você consegue conversar, que você consegue conviver. Então, tudo tem os seus lados. E as minhas irmãs são mais velhas que eu. Elas são de outra geração e elas já pensavam dessa forma, né? Então, assim, a gente precisa se adaptar, pequenos e grandes negócios, não importa, né? Mas o emprego, ele é diferente hoje para as pessoas. Tem que fazer sentido, tem que ter propósito e tem que ter impacto. Eu acho que é esse o ponto. Tem uma coisa... Você não acha que toda geração foi assim? Você só tocou num ponto. Toda vez que entra uma geração, vem essa geração só. É assim, essa geração, que é isso? Agora eu vou falar com a voz da experiência. Mudam as questões, mas não tem... Millennium, geração X ou Y, Baby Boomer. Você tem ideia do que foi o Woodstock? Você tem ideia por que aquilo aconteceu, que os Estados Unidos estavam em guerra com o Vietnã e apareceu uma porrada de gente no festival de Woodstock contra e criaram o Paz e Amor naquela época? Foi uma revolução fantástica. Você tem ideia do que os Beatles fizeram em 64? Uma revolução fantástica de costumes. Hoje você usa cabelo comprido e acha que você criou aquilo? Os Beatles criaram aquilo. Então, cada vez que alguém fala, essa geração é disruptiva, é simplesmente porque não viveu outras gerações que disruptaram. Toda menina deveria, há um tempo atrás, casar virgem. Você fala em virgindade hoje? Onde foi a maior disrupção de costumes? Eu não estou polemizando, eu só estou contando um fato histórico que as meninas tinham que casar virgens ou procuravam e hoje não é um conceito que existe. Então esse negócio de que essa geração é mais disruptiva que a anterior é porque essa geração não viu o que a anterior fez. Você só está fazendo certas coisas hoje porque você está subindo no ombro de gigantes. Então o tempo todo existe disrupção. Se não existisse disrupção, a gente não tinha descido das árvores e não estava andando em pé. A gente estava andando de 4 até hoje. Então, esses conceitos são conceitos extremamente restritivos, né? São conceitos que não são reais. O que existe é uma evolução na realidade, em que se eu pegar o marketing de 1950 e comparar com o marketing de 2024, tem uma mudança fantástica. Lá, as pessoas não conheciam, por exemplo, shampoo. Então, uma empresa que faz shampoo, ela tinha que explicar para que serve o shampoo.
negócio líquido para botar no cabelo, era sabão de coco, velho, que você usava. Tá? E lavava o cabelo com aquele negócio. Shampoo, líquido, isso é coisa de mulher. Homem usa hoje esse tipo de coisa. Então, naquela época, o produto tinha que ser explicado e ele carregava dentro um propósito. Então, você vendia o produto e entregava um propósito. Hoje, você vende um propósito e entrega um produto. Essa é a grande diferença, mas ela foi uma evolução contínua, lenta, até chegar nisso. Antes, a pessoa queria a segurança de um bom emprego, um carro novo, uma casa e escola para os filhos. Hoje as pessoas querem experiências de vida, porque ficou claro que o maior bem que você tem para você é o seu tempo. E usá-lo de forma equivocada nunca mais retorna. Os nossos avós falavam, quando eu era jovem. As pessoas hoje não estão querendo falar isso. Elas são jovens aos 80 anos porque elas querem experiências de vida que lhe foram roubadas por certos conceitos no passado. Então, a grande diferença é que entre o produto, no marketing, o produto vendia o propósito. Hoje, o propósito vende o produto e todo mundo busca esse propósito de vida para enriquecer a própria vida. E são as experiências. Eu procuro isso na minha casa, eu procuro na família, eu procuro nos amigos, eu procuro no meu emprego. É uma evolução natural do ser humano. Do ser humano que busca uma vida mais rica. Porque, de uma forma ou de outra, ela ficou mais fácil. A gente tem acesso, né? Eu tenho acesso a vacinas, eu tenho acesso a tanta coisa que me permite... mas eu estou o tempo todo sobrecarregado. Isso é uma questão de prioridade. Você pode ficar hiper sobrecarregado se você não sair da internet o tempo todo. Escolha, então, né? alivie um pouco, organize o seu tempo para você ter tempo para as diversas coisas. A gente fala nisso daqui a pouco. Eu acho que esse conceito é fundamental. Toda geração tem a sua disrupção e faz parte. Agora, um ponto importante que é que dentro de cada geração tem as preferências, os costumes, como o Namura bem trouxe. E algo que me chamou a atenção recentemente foi um estudo mostrando a falta de interesse da juventude em exercer cargos de liderança. Talvez até como uma visão restritiva de que a liderança vai te tomar o tempo e eu não estou disposto a negociar com o meu tempo. Como então como então trabalhar essa juventude para que eles queiram sim exercer cargos de liderança e que eles se sintam motivados a crescer hierarquicamente. A gente sabe que as startups, principalmente, são muito mais horizontalizadas. Quando a gente vai para uma indústria centenária, é verticalizado. Como, então, trazer esse conceito de motivação dentro de uma indústria verticalizada e que exige liderança a todo momento, né? A partir de que você cresce dentro da companhia? Eu busquei alguns desses estudos. Eles são ainda muito restritos, né? Acho que é uma amostragem muito pequena. Eu não sinto esse impacto ainda nas empresas. Eu vejo que as pessoas querem crescer e estão buscando as posições de diretoria, né, gerência, diretoria. Então, acho que isso ainda não impactou. Mas por quê? Por que eu não vejo ainda esse impacto? Porque um pouco do que nós conversamos antes. O que as pessoas buscam hoje é esse propósito e esse impacto. E na posição de liderança, naturalmente, você impacta mais. Porque você coordena, você toma decisões de uma forma mais ampla, mas eu acho que o conceito de hierarquia, ele está mudando e vai mudar, na minha opinião, drasticamente daqui por diante. Talvez não se finde, talvez a gente não continue ainda tendo os níveis hierárquicos, porque você tem nível de aprovação, né, decisões, mas está cada vez menos evidente. Então, você é o líder, não é que você manda e as pessoas obedecem, absolutamente fora de questão. Você influencia, você tem acesso a mais informações, porque você participa de fóruns diferentes do que os seus liderados, então, naturalmente, você tem mais informação e mais, talvez, preparo pelo próprio contexto que você vive para passar um direcionamento ou para influenciar o seu time ou as pessoas com as quais você se relaciona. Então, eu acho que a relação de hierarquia mudou muito, vai mudar demais, e eu não vejo que teremos esse problema de desinteresse em assumir posições mais altas, porque as pessoas querem ser reconhecidas, querem impactar, querem ter propósito, e quanto mais você cresce, mais
abrangente você se Os torna. desejos humanos continuam os Os mesmos. mesmos. A essência é a mesma, né? O que eu diria é a seguinte coisa: está diminuindo a questão da chefia e está aumentando a questão da liderança. Você antigamente era aceito ou tinha que ser aceito e as pessoas te aceitavam pelo cargo. Hoje é pela sua competência, pela sua liderança. Você é aceito. Eu me lembro quando eu trabalhei numa multinacional há muito tempo atrás, existiam 74 níveis hierárquicos. 74. Hoje, essa mesma empresa, se ela tiver 8 níveis hierárquicos, eu acho que é muito. Então, isso mudou. A prática é 7. Olha lá, Aí, ó. olha só. A Kenville tem 7. Tem 7 níveis. De 7 para 74 é 10%. Só um então, pouquinho. esse tipo de coisa mudou. E aí, esses 7 níveis hierárquicos tem que comportar aqueles 74 que existiam. Então, é muito mais por consenso que você toma as decisões e o consenso se obtém não pela persuasão, mas pelo argumento que faz sentido para os outros. O que faz sentido para os outros? Tem um propósito, por exemplo, faz sentido para os outros. Então, colocar na sua argumentação o propósito para motivar a pessoa é importante. Motivação, Magri, é uma coisa interna. Eu não consigo te motivar. Eu consigo ativar a sua motivação. Olha, se você assume esse cargo, eu sei, você tinha me dito, que você gostaria de fazer impacto para muitas pessoas. Esse cargo te dá a possibilidade. Então, eu ativo a sua motivação, que é impactar muitas pessoas, mostrando como com este cargo, liderando essa equipe, você vai atingir o seu objetivo, alcançar o seu propósito. Então, a palavra motivação é uma palavra um pouco traiçoeira. Você não motiva ninguém. Os motivos, moto para ação, são internos. Você descobre qual é a motivação da pessoa e ativa essa motivação através de algum caminho que você propõe para a pessoa. Não querendo te interromper, mas e para isso você tem que ser muito humilde. Porque se você quer impactar a pessoa, né? Se você quer saber o que motiva, e isso é muito pessoal, claro. E a gente trabalha muito isso, depois eu dou um exemplo. Você precisa entrar no universo da pessoa. Perfeito. Empatia. E o líder, hoje, ele não pode ser distante. Ele está perto, ele sabe o que você quer, ele precisa saber o que te motiva, o que te move. Eu chamo de mover, né? Já traz esse exemplo, então, Kátia, para a gente fechar esse tópico. Quando nós fizemos o que a gente chama de spin-off, nessa separação, houve uma preocupação muito grande, né, de retenção de pessoas. Eu falei, gente, não adianta a gente falar o que vai reter isso ou aquilo. A gente precisa entender os motivos, o que move cada pessoa. E a gente chamou, é uma técnica, é um processo, mas, enfim, que a gente cria para mover a companhia. Mas é uma entrevista de engajamento. Você tem que saber o que a pessoa quer. E aí tinham alguns, né, eu acho que serve para qualquer empresa, né, para qualquer pequena, grande. Primeiro, a cultura, você está se adequando com essa cultura? Segundo, você está no seu momento certo de carreira? Ou seja, eu estou no nível que eu quero, ou eu quero mais. E o terceiro ponto é vida pessoal e trabalho. Se eu estou equilibrando as duas coisas. Então, passando por esses 3 pilares, você pode fazer a pergunta que você quiser. Perfeito. O que você quiser. Você pode fazer uma reunião e marcar com a pessoa, você pode entrevistar, você pode já saber, porque você já conhece a pessoa. Mas você teria que passar por esses 3 pilares. Entender como ela está em equilíbrio de vida pessoal e trabalho, entender em que momento que ela está de crescimento, ou se para ela está bom, aonde ela está naquele momento, e se ela se adequa com a empresa que ela está, com a forma de ser daquela empresa. E isso é o que move a pessoa. Perfeito. Não move porque a empresa é dessa forma. Não. Cada um tem o seu momento e a sua motivação, o que te move. Perfeito. Excelente, que conversa, hein, pessoal? Pena que os episódios acabam, senão a gente continuava aqui por mais longos minutos discutindo a importância de como aconselhar e liderar, seja a juventude ou pessoas aí já com carreiras mais estabelecidas, a continuar sempre evoluindo e crescendo no seu ambiente de trabalho e no seu negócio. Bom, lembrando sempre do Albert, que é o nosso patrocinador
Se você não puxou ainda o Albert, entra agora na loja de aplicativo, puxa o Albert, o código de convite é podcast, tudo maiúsculo, o QR Code está aqui na tela, se cadastre, aproveite o cashback, é um aplicativo que dá muito mais cashback, ele dá realmente essa fidelidade entre comprador e vendedor, e como o Namura falou no começo do episódio, agora com inteligência artificial embarcada, você consegue criar campanhas de marketing, tirar dúvidas sobre o seu negócio dentro do aplicativo, e também o livro Yes You Can. Se você tem acompanhado a temporada e tem aprendido com a discussão séria de negócios que a gente traz aqui não tem charlatanismo, tem exemplos reais de como trabalhar com calma o seu crescimento pessoal e profissional. Aqui o livro é que embasa todos os conceitos que o Namura sempre traz para a gente, e os convidados ajudam a complementar a nossa visão. Como sempre, lembrando que o livro você também pode comprar com desconto, o QR Code está aí na tela. Você marca @LuizNamura no Instagram, manda uma mensagem lá para ele e você também consegue o código de desconto para o livro. E a gente sempre termina o episódio, Kátia, com uma frase, né? A gente escolhe uma frase para discutir, fazer o encerramento do que a gente conversou aqui. A frase hoje é do meu filósofo favorito, tá? Ele aparece sempre aqui nesses episódios. Sabe quem é, Luiz Namura? Se esse eu não aparecesse, eu não sei em qual eu ia aparecer. Entendi. A frase é: a inteligência é uma menina esperta, a sabedoria uma mulher esbelta. Luiz Namura, filósofo joseense, que viveu no século XXI. Socrático. Socrático. Porque eu gostava do Sócrates que jogava futebol. Entendi. Repara, o que eu quero dizer com isso é a seguinte coisa. Você consegue perceber se uma criança, uma menina de 2 anos de idade é inteligente ou não? Por quê? Inteligência é a capacidade de resolver problemas. Se ela resolve de forma mais inusitada, ou mais rápida, ou mais eficiente, para usar o termo de hoje, que outras crianças da mesma faixa etária, ela se torna ela demonstra maior inteligência. Então, aos 2 anos de idade, ou até antes, eu descubro se uma pessoa é mais ou menos inteligente do que as outras, a média das outras, porque ela resolve de forma mais inusitada os mesmos problemas. Mas ela não é sábia. A sabedoria vem com o tempo, com as experiências, com o conhecimento que se adquire. Então, essa menina esperta, se ela adquire essas experiências e muito conhecimento, ela se torna uma mulher esbelta. Além da beleza física que eventualmente ela possua, uma beleza que vem da cultura, do conhecimento. Então, inteligência não é sabedoria, sabedoria não é inteligência. A gente conversa com pessoas de uma idade mais avançada, às vezes que não tiveram a oportunidade que você teve de ter acesso à cultura formal, ao conhecimento formal de uma faculdade, de uma escola, mas tem muita sabedoria. E às vezes pessoas que também não foram, têm uma inteligência fora do comum, resolvem problemas que quem foi em escola às vezes não resolve. Então, inteligência é uma menina esperta, uma alegoria que nós estamos fazendo. Sabedoria é uma mulher esbelta. Kátia, como que você traz esse encerramento de tudo que você nos trouxe com muita objetividade, muita clareza? Como que você pode definir realmente o aconselhamento baseado na inteligência versus sabedoria do que você vê no mercado hoje? Eu queria encerrar dizendo que eu acredito muito que você é o dono da sua vida, mas o máximo de experiências e de vivências que você pode ter, inclusive através do outro, é importante para que você tome sua decisão. As suas decisões ao longo da vida. Então, as conversas, a proximidade com pessoas, mas eu não digo coisas superficiais, porque eu acho que conversa superficial você pode ver na internet em qualquer momento, né? Agora, uma conversa onde você se aprofunda e você pode colocar os seus pontos, que é o aconselhamento, né? Eu acho que é muito rico, mas nunca deixe a sua vida na mão do outro. Eu ouço isso muito nas empresas. Não sei o que o meu líder está pensando para mim. Eu falei, então pode parar já, porque o seu líder não vai saber 100% do que você quer e ele não é o dono da sua carreira. Você precisa ser protagonista e dizer o que você quer, aonde você quer ir e construir esse caminho. Então, acho que isso você tem com a maturidade, isso você tem, né, com a vivência. Então,
sejamos donos da nossa vida, da nossa carreira, independente de onde ela esteja, né? Seja no setor público, privado, independente, serviço, sejamos donos, mas também eu acho que o nosso ponto é aproveitar a experiência dos outros para que você some. Excelente. Mais um episódio, acho que esse muito voltado realmente à parte de aconselhamento. Acho que a gente cumpriu com o nosso objetivo de aconselhar e mostrar o que as principais empresas do Brasil e do mundo estão fazendo. E tem uma coisa legal. O pessoal diz por aí, no jargão popular, que se conselho fosse bom, ninguém dava de graça. Mentira. Aqui tem conselho bom e é de graça. E de graça. Vários, inclusive. Aliás, se você gostou desse episódio e ainda não conhece o podcast Cérebro do Namura, acessa já o canal. Ali tem todos os episódios da primeira, segunda e dessa terceira temporada. Cada episódio repleto de conselhos gratuitos e com uma temática diferente. Hoje foi muito voltado realmente à gestão das pessoas, à evolução da carreira dessas pessoas, muito vinculada à inovação e às motivações que fazem não só a geração Z, mas todas as gerações quererem fazer diferente e buscarem crescimento na sua vida profissional e pessoal. Siga @Luiz Namura nas redes sociais, você vai ter acesso a todo esse conteúdo de maneira fácil e resumida. E segue lá também, @Danilo Magri, tudo de conteúdo de empreendedorismo e gestão, a gente compartilha por lá. Eu tenho aqui a sua rede social, que é a Kátia Lukemeyer, correto? Isso. Pessoal, lê no GC aí, porque o sobrenome talvez você não consiga aí digitar, só eu falando. Então é Kátia Lukemeyer. Quer passar mais algum arroba que você acha interessante? Não, eu tenho, acho que o LinkedIn é o que mais se conecta com o que eu faço. E é Kátia Lukemeyer, aí me encontra pela empresa ou pelo nome. Perfeito. Pessoal, eu agradeço a audiência de vocês que ficaram aqui até o final. Fica ligado que semana que vem tem mais um episódio do Cérebro do Namura. Até lá.